primeiros minutos. Obrigado por terem vindo, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre o projeto que eu estou trabalhando, já faz 1 ano e meio, junto com muitas outras pessoas ao redor do mundo, que se chama LEAP, que é um acrônimo recursivo, assim como GNU, significa Leap Encryption Access Project. E eu pretendo ser mais ou menos rápido, para falar por cima como funciona, quais são as ideias principais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, levanta a mão, não precisa acumular, mesmo que a gente vai precisar acabar 10 minutos antes das 6. E eu gostaria de fazer uma pequena demonstração no fim, se der tempo. Então é isso. Então, em poucas palavras, o projeto LEAP é uma iniciativa de desenvolvimento de software que tem como objetivo criar formas mais simples de manutenção de servidores para comunicação segura e de conexão dos clientes a esses servidores. Então, tem como objetivo tornar fácil instalar e manter os servidores. Eu acho que eu vou ter que virar para lá. Utilizar esses serviços criados em diferentes dispositivos. Então, o objetivo é que tenha cliente para Windows, para Linux, para Mac. E, ao mesmo tempo, informar o usuário, o máximo que for possível, sobre quais são as condições de segurança envolvidas nesse processo, né? Não dar informações que possam enganar o usuário quanto à segurança que ele está tendo, assim. Então, bastante documentação e clareza sobre as questões envolvidas, né? Do lado do provedor, então, o sistema ele tem 3 partes. Obrigado. A parte principal é um repositório que a gente chama de Leap Platform, seria a plataforma base do servidor, que é um repositório com scripts, programas, que descrevem um provedor básico, né? São scripts, receitas em Puppet, não sei quem conhece já o Puppet aqui. Alguém conhece Puppet? Levanta a mão. Puppet é uma ferramenta de gerenciamento de servidores, onde você consegue especificar os serviços através de uma linguagem declarativa e, uma vez especificado, instalar esses serviços nos servidores, né? Por que ela é interessante? Porque você abstrai a camada de configuração dos servidores para um repositório puramente descritivo. E tendo esses serviços descritos, você pode instalar eles nos servidores. Então, parte dessa plataforma base é escrita como receitas de Puppet. Tem alguns outros scripts que ajudam e uma linguagem de especificação, a gente está usando JSON também, para especificar os serviços base. Os serviços que a gente pretende prover, a princípio, são VPN, e-mail, chat, mensagens instantâneas e, bem, vão vir outros, né? A ideia é que a gente tenha uma suíte básica que pode ser instalada facilmente e criar provedores novos, né? Tem uma camada de testes também. Em todos os slides eu fui colocando aqui embaixo os repositórios, o endereço dos repositórios, se vocês quiserem ver. Tudo isso já está disponível, né? A gente está desenvolvendo, mas dá para ir baixando e vendo. Então, essa seria a primeira das 3 partes do lado do provedor, né? A segunda parte seria uma ferramenta de linha de comando, a gente chamou Leap Command Line Interface. É uma ferramenta que atua sobre esse provedor base e sobre instâncias de provedor, que eu vou falar em seguida, e instala as definições nos nós do provedor, né? A ferramenta de linha de comando ela serve, então, para fazer a configuração, fazer a instalação, rodar os testes e dar acesso aos servidores também. Tudo isso eu vou mostrar depois, na prática, como funciona. E a terceira parte do lado do provedor são as definições, a instância do provedor. Então, você tem um repositório que é base, que é distribuído pelo projeto LEAP, tem a linha de comando, e aí tem instâncias de provedores que vários provedores podem instalar. Essas instâncias são configuradas individualmente e usam essas 2 outras peças para gerar os provedores. Isso aí é uma arvorezinha do que está contido nas definições do provedor, que também é um repositório, como eu disse, um repositório de configurações, basicamente.
Tem um arquivo de configuração que a gente chamou de libfile, inspirado em outros projetos. Tem um arquivo provider.json, que são as definições gerais daquele provedor, né? Common.json são configurações comuns a todos os nós. Um provedor pode ser composto de vários nós que provém os serviços, né? Isso vai ficar mais claro mais para frente. Uma pasta de arquivos, uma pasta onde estão as configurações de cada nó individualmente, e uma pasta com os usuários, que são os administradores do sistema, na verdade. Então, tudo isso do lado do provedor, né? Do lado do cliente, a gente vai ter, então, para operar junto com os provedores que implementam essa arquitetura, a gente tem Pode falar. Desculpa, achei que você tinha uma pergunta. A gente está desenvolvendo um cliente que a ideia, então, é que seja multiplataforma, né? A gente já tem para Linux funcionando bem, para Windows funcionando mais ou menos, e para Android funcionando entre os dois, assim. Mas o de Linux é o que está mais avançado. Esse cliente, ele faz... Eu não falei Mac? O que eu falei? Android, Windows e Mac também. São 4 plataformas que a gente está focando. Windows, Linux... Na verdade, o de Windows ele está bem no começo. Eu diria que a hierarquia é assim: o Linux funciona melhor, em seguida vem o de Mac, depois o de Android e aí talvez o de Windows. O de Windows a gente ainda não está focando muito porque são muitos problemas para portar. Apesar de que a gente está fazendo em Python, então... Mas são muitas questões, empacotamento é um problema, né? Teve aí palestras sobre compilação determinística, você tem que verificar o binário, tem formas... Tem alguns problemas que ainda não foram resolvidos, mas a ideia é funcionar nos 4 e para Mac já está quase no mesmo naipe do Linux. Esse cliente vai fazer o gerenciamento das chaves, o que quer dizer que cada usuário tem as suas chaves criadas e armazenadas de forma criptográfica no cliente, ou seja, os provedores, o servidor nunca vê a chave privada do cliente. Claro, ele pode ter acesso se o cliente pode querer ter os dados dele em várias máquinas, vários dispositivos, no seu dispositivo móvel, no seu laptop, no seu computador de casa. Então, para ter acesso aos dados, ele vai ter que ter a chave privada dele em todos esses dispositivos. Mas essa chave privada ela é criptografada antes de ser enviada para o provedor. Então, o provedor nunca vê a chave privada do usuário, ele nunca tem acesso aos dados do usuário. Ele tem acesso a uma versão encriptada da chave privada do usuário. Isso é importante porque isso difere de vários outros sistemas que existem por aí, né? Nos quais as chaves são criadas no servidor e enviadas para o cliente. E, nesses casos, o provedor pode ter acesso aos dados dos usuários. E aí, esse cliente vai, então, permitir o acesso aos serviços que os provedores implementam, no caso, VPN, e-mail, chat. Hoje em dia, a gente está com VPN funcionando bem, e-mail está para ser lançado. Eu vou mostrar para vocês o e-mail funcionando num servidor de testes que a gente tem, se tudo der certo. E ainda não deu tempo de abordar o chat e os outros serviços, mas a base está criada, né? Então, o que seria comunicação segura, né? Quais são os problemas que a gente está tentando resolver? Aqui tem uma lista de alguns problemas difíceis de serem resolvidos que a gente levantou e que precisam ser abordados de alguma forma por qualquer ferramenta que queira resolver, que queira trabalhar a comunicação segura. O problema da autenticidade, do gerenciamento de chaves, que é o seguinte: em geral, gerenciamento de chaves é uma coisa muito difícil para os usuários fazerem, né? Os usuários gerenciarem suas próprias chaves. Ainda não tem... A gente está começando, né, uma cultura de segurança maior, mas ainda é muito difícil para o usuário final gerenciar suas chaves. Então, a ideia é que a aplicação possa fazer um pouco desse trabalho. A geração de chaves, a descoberta de chaves. Eu vou falar desse em um pouco mais de detalhe. A questão do vazamento dos metadados. A gente sabe que muitas vezes metadados são mais importantes do que dados em si, porque eles revelam uma série de coisas, né? Revelam as ligações entre as pessoas, revelam padrões, revelam um monte de coisas. Então, essa é uma questão que tem que ser abordada. Por enquanto, a gente aborda ela simplesmente protegendo a comunicação com TLS, né? com criptografia TLS.
o que gera outros problemas, que é o problema das autoridades certificadoras, tal, mas isso tem que ser visto como uma questão. A questão da sincronicidade versus o sigilo futuro. Então, um usuário ele quer ter acesso à conta dele, aos e-mails dele, aos dados dele ou dela, em vários dispositivos, né? O que significa que os dados têm que ser sincronizados entre diversos dispositivos. E existe um problema aí de sincronização desses dados, porque quando esses dados estão disponíveis em diversos dispositivos, eles têm que poder ser decriptografados, né? E se eles são decriptografáveis, você não tem o sigilo futuro. Se aquilo vazar, se a chave vazar, ela pode abrir os dados em qualquer um dos dispositivos, né? Um exemplo seria o OpenPGP versus o OTR, né? O OpenPGP ele permite que você troque mensagens de forma assíncrona, só que essas mensagens com a chave podem ser decriptografadas para sempre, né? Enquanto você usar a mesma chave, você está usando... A mesma chave pode ser usada para decriptografar, mas o OTR gera chaves de sessão a cada conversa, assim. Então, se uma chave for comprometida, ela no máximo compromete uma conversa e não as outras, né? A questão da criptografia para grupos, que é mais ou menos a seguinte: em geral, a gente quer que os grupos possam se comunicar de forma criptografada, né? Então, a comunicação entre as pessoas funciona em grupos, mas a criptografia ainda não está tão preparada para funcionar em grupos, né? Você tem algumas propostas, mas, em geral, você tem pares de chaves que representam as pessoas, como, por exemplo, implementa o PGP, o GPG, e isso ainda não é uma questão resolvida. Tem propostas, mas ainda também não é uma questão resolvida. A questão do compartilhamento de recursos, então, as pessoas querem poder compartilhar arquivos, compartilhar imagens. Se você está conversando se você está numa conversa de chat, você quer poder colar um link para uma imagem. Como você gerencia esses recursos que têm que ser compartilhados? A disponibilidade e a restauração de dados, que tem a ver com aquilo que eu estava falando, né? Você quer que seus dados estejam disponíveis em todos os dispositivos e que, se você perder o seu dispositivo, você possa restaurar os dados a partir do que está no servidor. E o problema da atualização. Como fazer uma atualização de software segura que não vá inserir um bug ou um comprometimento de segurança, né? Então, tudo isso é coisa que a gente está pensando. A gente tem respostas razoavelmente boas para alguns deles, não para todos. Eu vou abordar em um pouco mais de detalhe dois desses pontos, que são os que estão mais bem resolvidos. Vou abordar eles agora, né? Então, por exemplo, sincronização. O que se espera de um protocolo que permita sincronização de dados, né? Alguém quer dar um chute? O que a gente quer de um protocolo que sincronize os dados? Integridade dos dados. A gente não quer que os dados sejam alterados no meio do caminho. Se eu criar um dado no meu computador, eu quero que o mesmo dado esteja nos outros dispositivos, né? Confidencialidade. Você não quer que os dados, que o servidor, seu provedor de serviços, ou que nenhuma pessoa que esteja olhando a comunicação possa ler os seus dados, né? Então, esses são dois. Eu coloquei aqui alguns outros que a gente pensa. A consistência, que é basicamente o que você falou, né? Os dados são os mesmos. Esse sync flag é o seguinte: pode ter dados que o usuário não quer que sejam enviados para o provedor e nem para os outros aparelhos. Às vezes eu quero que uma coisa fique só nesse dispositivo. Então, isso é uma funcionalidade que a gente quer que já está funcionando, que é importante, né? A questão da multiplataforma. Então, eu posso querer usar vários dispositivos diferentes, Linux, Android, e isso tem que funcionar, né? A sincronização tem que acontecer. Cota, porque vai ter provedores que vão querer implementar esse sistema. Bom, todos os provedores têm aí um limite de espaço, e espaço hoje tem um custo, né? Então, também pode-se querer cobrar esse custo do usuário. É importante que tenha cota. Escalabilidade, ou seja, cresça o quanto necessário.
E resolução de conflitos. Se eu modificar um e-mail em um dos dispositivos e modificar o mesmo e-mail em outro, se eu apago aqui, mas marco aqui como lido ou não lido, como você resolve esse tipo de conflito, né? Você tem o mesmo dado que está conflitando em dispositivos diferentes. Então, essas são coisas que a gente está tentando resolver quanto à sincronização, né? Além de questões de sincronização, para a disponibilidade e restauração dos dados, tem questões de segurança. Então, o que a gente quer quanto à segurança do dispositivo, quanto à segurança da sincronização? O que é importante, além da consistência, né, dos dados? Bom, você não quer que o provedor veja os dados. Então, esses dados têm que ser criptografados antes de serem enviados para o provedor, né? Além disso, no próprio cliente, você quer que eles estejam criptografados também, porque se você perder o seu dispositivo, ou se, como era o caso que estavam falando na outra sala, você for subtraído por algum órgão legal, é interessante que os seus dados não estejam descriptografados. E nem todo mundo usa ainda criptografia de disco, né? É uma coisa que está começando, tal, mas também é difícil para o usuário comum. Sim. Eu vou mostrar no próximo slide como que a gente implementa isso. Aí a gente pode falar talvez em cima da implementação, talvez fique mais claro, mas é uma boa pergunta, né? Como você... a sua pergunta é como eu armazeno minha chave privada no dispositivo, né? Eu vou falar isso em seguida e... A maioria das pessoas Obrigado. A maioria das pessoas vendem a ideia da criptografia assimétrica como se fosse imune a ataque de bruta força. De fato a criptografia assimétrica, né? Mas dentro da solução que a gente mais usa hoje, né, que a própria chave privada está na máquina, né, o acesso à máquina, a segurança dessa chave é simétrica, né, é uma senha. Né, e ela não é imune a ataque de bruta força. Na verdade, é bem simples você quebrar uma chave daquela, né? Tipo assim, simples para quem quer quebrar, né? Ele tem poder computacional para quebrar isso em minutos. Sim. No limite, você está sempre... A única coisa que você oculta, idealmente, é a chave, né? Seja essa chave uma senha, ou seja essa chave uma chave grande que está armazenada em algum dispositivo que você tem uma confiança de onde está guardado. Mas é isso. Nesse caso aí, a gente está falando... A gente extrapola a questão do cliente. Já que a chave privada ela vai estar, de alguma forma, no servidor... A gente mais não tem o domínio do controle físico, porque hoje, querendo ou não, minha máquina está lá, se eu não quiser que alguém veja, eu jogo no fogo e pronto. Entendeu? Aí a questão que a gente está falando de ataque offline no servidor. Se o servidor é um provedor de informação, ele não vai fazer resistência alguma para um acesso ao seu dado, na maioria dos casos, né? A pessoa vai acessar offline, vai pegar e vai fazer um ataque de bruta força e vai conseguir a informação, entendeu? No caso de criptografia, você criptografando esses dados de forma simétrica no servidor. Entendeu? Sim. Porque perceba que a gente muda a modelagem de como vai funcionar o protocolo simétrico e expõe um outro problema de segurança. Se eu estou entendendo o que você está falando, seria que a única forma de proteger a chave privada seria não enviá-la para o servidor. Não, assim, não sei como é que resolveria. Estou falando que o fato da chave privada estar no servidor denota esse problema que você vai deixar ele mais suscetível a ataque de bruta força offline. Sim. Porque ele vai deixar de estar na sua máquina. Vai deixar de estar na sua máquina. O acesso a uma empresa, às vezes, de acordo até com acordos comerciais e jantares, né, que a gente sabe como é muito mais fácil você ter acesso a essas informações, né, do que, às vezes, nem precisa de uma questão legal para fazer isso. Então, você tendo acesso a essa informação, vamos dizer que o Gmail implemente o LEAP. Né? Se ele não tiver uma segurança muito séria em relação a isso, né, ele pode ter acesso ao dado e fazer um ataque de bruta força, sim, quebrar a simetria da chave e pronto. Entendeu? A implementação de enviar a chave privada, criptografada para o servidor, serve para permitir que o usuário recupere seus dados em outros dispositivos.
Sem isso, você não conseguiria fazer, a não ser que o usuário fizesse a transferência da chave para os dispositivos. Mas a gente está falando de um programa, de um balanço entre usabilidade, entre conforto e segurança, né? É importante, eu acho que uma coisa importante é deixar o usuário ciente de que isso está acontecendo e talvez uma outra coisa importante seja implementar a possibilidade de não enviar. Você pode enviar entre dispositivos, você pode criar um protocolo de comunicação entre os próprios dispositivos. É uma ótima ideia. Bluetooth, por exemplo. Não sei se é nem seguro, tá? Não, tá. É uma ótima ideia. Assim, é uma ótima ideia. Não mandar para o servidor. Aí eu quero do meu Android passar... Aí você teria que pensar em outras questões. Como você transfere de um para o outro? Se você forma vai transferir segura. por uma rede, ele vai estar caminhando por uma rede, talvez exato. de forma criptografada, Mas aí, com a mesma criptografia. Mas aí ele vai estar menos suscetível ao ataque. É verdade. Sim, eu acho que é uma ótima ideia. A gente não pensou nisso até agora. Ah. Mas, de novo, é um balanço entre conforto e segurança, né? E é importante que isso esteja claro e que você informe o usuário do que está acontecendo, né? Acho que... Mas sim, vamos ver como que isso é implementado. Bom, esses são os objetivos de segurança, acho que a gente já falou basicamente de todos eles nessa fala. Resistência a ataques offline era o que ele estava falando, né? Os dados estão armazenados no servidor, eu tenho eles disponíveis por quanto tempo eu quiser para poder atacar. Ataques online seria no tráfego dos dados. É que aí a gente tem dois tipos de dados, né? A gente tem os dados normais trafegando e armazenados e a gente tem o dado mais essencial, que era o que ele estava falando, que é a chave privada, né? E resistência à modificação dos dados, que já foi falado também. Então, a gente desenvolveu esse pedaço de software que chama Soledad, que é um acrônimo para Synchronization of Locally Encrypted Data Among Devices, sincronização de dados criptografados localmente entre dispositivos, que usa essas tecnologias aí. Então, localmente ele usa SQL Cipher, que é uma modificação, é um fork do SQLite, banco de dados, que implementa criptografia, se não me engano, a AES-256, em cima, implementa várias cifras. No transporte, os dados são armazenados localmente no banco de dados criptografado. No transporte, eles são criptografados antes de serem enviados para o servidor. Com a AES-256, TLS e tal. Remotamente, esses dados são armazenados em CouchDB, ou BigCouch, que é um fork do CouchDB que permite múltiplos nós, né, de banco de dados, e um código de autenticação de mensagem para os documentos para que eles não sejam modificados. O que eu ia comentar é o seguinte: no limite, tudo isso depende da segurança da senha do usuário, né? Então, o usuário que usa esse sistema e utiliza uma senha 123 é um usuário que não vai estar protegido, né? Então, tem um trabalho extra a ser feito aí, que é o trabalho de educação do usuário, né? A gente pode usar as melhores tecnologias, a gente pode usar cifras muito fortes, mas a gente, em alguma responsabilidade, o usuário tem que ter, né? Então, isso é importante ressaltar que isso é uma frente também do projeto, é a frente da educação. Eu acho que hoje a gente não tem limite. O limite é... Deixa eu me lembrar. Sim. Mas os dados que estão no servidor não estão criptografados com a senha, eles estão criptografados com um segredo grande que está armazenado no dispositivo do usuário, protegido com a senha, né? Então você teria que ter acesso ao dispositivo do usuário para fazer o ataque offline na senha, para poder obter esse segredo, para com esse segredo você abrir os dados que estão no servidor. Entendeu? Eu posso mostrar um desenho depois que esclarece. Mas, de novo, os dados que a gente envia para o servidor, eles não estão protegidos só com o ataque offline que você está dizendo, ele não seria em cima da senha do usuário, seria em cima do segredo simétrico. E o segredo simétrico só está nos dispositivos do usuário. Sim, mas é grande.
Então, esse é o software que a gente usa para sincronização. Ele é escrito em cima do U1DB, não sei se vocês conhecem, é um protocolo desenvolvido pelo pessoal do Ubuntu e agregados, que implementa tudo isso que a gente estava falando antes, né? O outro problema que está bastante encaminhado é o problema da autenticidade e gerenciamento de chaves, né? Como eu disse, isso é difícil a princípio para o usuário resolver sozinho, então a gente está dando algumas ideias de como que isso pode ser, que partes que isso pode ser feito de forma mais automática. Então é uma pilha de coisas, na verdade está no próximo slide, né? As necessidades que a gente tem são essas. A gente precisa poder mapear usuários e chaves, precisa poder utilizar de alguma forma endereços que sejam pseudo-anônimos, fazer descobrimento automático de chaves e validação automática de chaves, na medida do possível, de forma que seja transparente para o usuário e que tenha uma API simples de usar, né? Esses são os requerimentos que a gente levantou, assim. E a implementação é um protocolo que a gente chamou de NICNIM, que implementa essa pilha de soluções, né? Então, TOFU é Trust on First Use. A princípio, você começa usando a chave assim que você encontra ela. Então, você pede para o provedor, por favor, me dê a chave do usuário tal. Ele vai te entregar uma chave e você acredita. Como você pode melhorar essa credibilidade na chave, né? Algumas coisas. Primeiro, TLS, protocolo X509, para a transmissão dos dados, de forma que eles sejam certificados. Você pode adicionar um pouco de perspectiva de rede, ou seja, de alguma forma perguntar para mais de um provedor qual é a chave de um certo usuário e ver se eles todos respondem a mesma coisa, se eles concordam em qual é a chave do usuário. A gente pode adicionar chaves dos provedores assinando essa chave do usuário. Então, eu recebo a chave e ela foi conferida pelo provedor, ela está assinada por aquele provedor, então ele está se responsabilizando por aquela informação, né? E, no fim, a gente adiciona uma rede de confiança, um Web of Trust, entre os provedores. Então, um provedor assina a chave do outro, eles assinam a chave dos usuários, as chaves dos usuários são transmitidas para o cliente final, né? Isso aí é um protocolo, né? Ali embaixo tem o link para o servidor que a gente está implementando esse protocolo. Esse é um protocolo novo, né? Ele, na verdade, não existe um protocolo ainda que trate essa questão, então é uma proposta. E aí tem o servidor, né, que implementa o NIC Server, a gente chamou, implementa esse protocolo NICNIM. O armazenamento também é em CouchDB, BigCouch. E aí, do lado do cliente, a gente desenvolveu um gerenciador de chave simples que implementa o cliente. É construído em cima do Soledade, que é aquele... Ou seja, quando você descobre as chaves, você já armazena, ela já propaga para os seus outros dispositivos e faz gerenciamento da chave pública e privada, né? Algumas limitações que são importantes de dizer. Então, eu falei do esquema geral, que são aplicações do lado do provedor, aplicações para o lado do cliente, de forma que seja fácil você instanciar e criar provedores novos. Falei um pouco de algumas questões que a gente tenta resolver. Vou falar um pouco de algumas limitações que são importantes também, né? Por enquanto, a gente ainda não tem solução para todas aquelas questões que a gente levantou. Então, o provedor ele ainda pode observar os metadados da comunicação, né? Essa é uma questão difícil de resolver. Os metadados estão expostos. Ele também pode observar os e-mails entrantes que chegam, que não estão cifrados. Então, se eu enviar um e-mail para um usuário do LIP, mas esse e-mail não foi cifrado antes, o provedor vai receber aquilo aberto, ele pode ver o conteúdo. O que acontece hoje é que ele recebe e ele cifra para a chave do usuário e põe no banco de dados já cifrado com a chave do usuário, né? Acho que vale a pena dizer também que... Bom, isso eu vou dizer em seguida. A gente implementa, para não precisar armazenar um hash da senha no servidor, a gente implementa um protocolo que se chama SRP. Existem alguns ataques diferentes que podem ser feitos em cima do SRP. Então, isso ainda também é um problema que a gente não resolveu, mas é mais seguro do que as formas usuais de armazenamento de senha. E o provedor ele pode observar, a princípio, o tráfego na VPN dentro dele, né? Então, o que a gente está pensando aqui é como tirar o máximo de poder do provedor
E essas são as coisas que a gente ainda não conseguiu tirar do provedor, né? Ele consegue ver esse tipo de coisa. Alguns problemas podem acontecer no dispositivo do usuário. Então, tem essa frase que é uma piada interna, né? Um dispositivo comprometido é um dispositivo triste. De alguma forma, a gente está confiando que o dispositivo do usuário não está grampeado ou né, não tem nenhum software malicioso, porque se esse for o caso, aí fica difícil, né? Você pode copiar, se o dispositivo está comprometido, a senha vaza, os dados vazam, então isso é uma prerrogativa. O dispositivo não está comprometido, né? E os clientes de e-mail, para implementar, por exemplo, o serviço de e-mail, a gente tem o seguinte problema. Se a gente quiser que o usuário use o seu cliente de e-mail padrão, alguns clientes de e-mail, como por exemplo o Thunderbird, eles fazem armazenamento de cache não cifrado localmente, por padrão. Então isso é um problema. Se você está usando uma conta que é protegida e vai receber os e-mails, o que acontece hoje é o seguinte, a gente implementou isso da seguinte forma. O cliente do Leap, que se chama Bitmask Client, esse cliente ele levanta um servidor local IMAP e um servidor local SMTP. O cliente se conecta nesses servidores locais e esse servidor local se conecta com a internet. Então, o usuário, quando ele envia um e-mail aberto para o cliente local, para o servidor SMTP local. O servidor SMTP local tem a chave dele, pode assinar esse e-mail, descobre a chave do destinatário, pode cifrar esse e-mail e manda para a internet esse e-mail já cifrado, eventualmente assinado também. Então, isso o quê? Para facilitar o uso do e-mail cifrado, né? A mensagem está saindo cifrada já do computador do usuário, do dispositivo do usuário. O problema é que, se você está usando esse esquema e o cliente de e-mail salva cópias locais em algum lugar, cópias que não estão cifradas, aí está vazando informação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lidar. A gente lidou com isso a princípio criando um plugin para Thunderbird que cria contas específicas para contas de e-mail específicas para o Bitmask sem cache, com o cache desligado por padrão, e ele bloqueia o botão de ligar o cache. Você não pode ligar o cache. Eu vou mostrar isso já. O problema, como a gente estava falando antes, mais óbvio, né? Então, tem problemas no servidor, tem problema no dispositivo do usuário e tem problemas nos usuários também, né? O problema mais óbvio é o gerenciamento de senhas. Isso é uma coisa que a gente vai ter que resolver enquanto comunidade que utiliza computação no século XXI. A gente tem que lidar com isso, vai ter que resolver esse problema, informar os usuários e usuárias de como criar senhas seguras, né? Por isso que é importante... Vamos lá, porque está acabando. Alguns problemas no projeto. Como a gente... Sempre que o usuário é criado e uma chave pública é criada para ele, um par de chaves é criado para ele, a chave pública é enviada para o servidor e a chave pública dele fica disponível pelo protocolo nickname que eu falei antes. Como essas chaves públicas ficam disponíveis, de alguma forma, qualquer atacante pode enumerar quais são os usuários daquele provedor, né? Então, isso é uma troca para você poder ter as chaves públicas dos usuários disponíveis amplamente, você acaba vazando a informação de quais são os usuários do seu provedor, né? Então, isso é um problema atual. Tem muita confiança no software, quer dizer, o projeto Leap não hospeda ele mesmo coisas, ele provê infraestrutura, provê software para que outros provedores possam implementar. Então, ele não pode ser forçado a entregar dados de ninguém, porque o Leap mesmo não armazena dados, né? Não tem um provedor seu. Mas ele pode ser forçado, por exemplo, o projeto é baseado nos Estados Unidos, existem leis nos Estados Unidos lá, ele pode eventualmente ser forçado pode haver uma tentativa de que ele implemente um backdoor. Então, tem que existir uma forma de distribuir o software, de autenticar o software e de compilar de uma forma que tudo isso possa ser verificado e que o software dê para ter certeza de que o software não tem backdoors, não tem bugs, né? E por enquanto a gente ainda usa autoridades certificadores, né? O ideal é que no futuro deixe de usar. Algumas informações aí. Eu queria fazer uma demo. Será que dá tempo? Alguém tem uma pergunta?
A gente pode combinar, conversar em seguida. Vamos ver aqui se eu consigo acessar a internet. Oi? Tem um cabo? Ótimo. Eu ia usar o meu aqui, mas esse aqui é até melhor. Opa. Então, deixa eu ver se eu... Peraí. Então eu vou trazer aqui quando você inicia o cliente, ele abre uma janelinha, você pode escolher se você quer logar com uma conta já existente ou criar uma conta nova. Eu criei uma antes de vir para cá porque a geração de chaves demora um tempo, então para ficar mais rápido eu já criei. Então eu vou falar que eu quero logar com as minhas credenciais já existentes. Ele me pergunta qual é o provedor que eu quero logar. Então a ideia é que o mesmo software, o mesmo cliente pode se logar em diversos provedores diferentes. Qualquer provedor que implemente o LEAP pode ser acessado com o mesmo cliente. Então o nosso provedor de testes. Eu faço algumas checagens, né? Ele pode encontrar o provedor, pode estabelecer uma conexão segura, baixa algumas informações daquele provedor. Aqui ele me fala quais são as informações que ele baixou, né? Então, a URL, a descrição, tal, quais serviços ele oferece. Nesse provedor, a gente só está oferecendo e-mail criptografado, né? Num outro já tem VPN e e-mail criptografado. Aqui ele vai tentar pegar algumas configurações do provedor, a autoridade certificadora, se há confiança, se é possível estabelecer a autenticidade do certificado, e aí algumas outras verificações, qual serviço que você quer ligar, e aí pum, conecta. Deixa eu ver se eu lembro a senha que eu criei. Então aqui ele vai baixar, ó, essa linha aqui. Cadê? Bom, passou. Mas o que ele está fazendo aqui é estabelecendo, ele baixa então do servidor os dados criptográficos, material criptográfico do usuário, e liga o serviço de e-mail. Então aqui e-mail on, a gente pode ver eu tenho aqui um servidor de IMAP rodando em localhost e eu tenho um servidor SMTP rodando localhost. Os dois estão sendo mantidos por esse programa aqui, né? Outra coisa que eu posso querer Thunderbird. Então, em vez de configurar uma conta no Thunderbird, eu vou baixar aqui um add-on que a gente já desenvolveu. Então, tem um add-on que pode ser baixado por aqui pelo Thunderbird mesmo. Reinicia. E aí ele já me mostra uma janelinha específica do Bitmask. Aqui eu configuro meu nome, meu endereço de e-mail,
Ele fala, ó, já acha IMAP localhost, aqueles 2 servidores que eu mostrei. E pronto, eu tenho minha conta funcionando aqui. O que eu quero mostrar é o seguinte, eu vou fechar esse aqui. Vou aumentar esse aqui só para a gente poder ver melhor. Então, aqui ele está procurando se tem novos e-mails, tá vendo? Tal, e ele deixa disponível nessa conta aqui. Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Vamos mandar um e-mail para mim mesmo. Eu vou mandar e vou rapidamente voltar para cá para a gente ver ele enviando. Aqui já chegou até a mensagem de volta. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Ah, tá aqui, ó. Então, na hora que ele foi enviar o e-mail, ele falou assim, ó, pegando a chave para o destinatário, que era eu mesmo. Opa. Então, assinando a mensagem, amigo, facilita. Assinando a mensagem com a chave tal, aí pegando a chave para a criptografia. Então ele pega, na verdade, como eu enviei para mim mesmo, ele pegou a chave 2 vezes, né? Assinou aqui, encriptou aqui, aqui é a saída do GPG, encriptando a mensagem na saída, e aqui embaixo ele tem a decriptação. Então, esse e-mail foi enviado, ele andou lá pelo servidor, foi recebido de volta e localmente foi decriptado na volta. Tem a mesma coisa aqui, né? Pegando a chave e decriptou. Multipart, encrypt e tal, decriptando aqui, ó. Pá. E aí, se eu for olhar lá no cliente de e-mail, eu deveria conseguir ver uma mensagem aqui. Deixa eu ver se eu... Às vezes ele dá pau de cache. Aí, tá aí a mensagem. Então, isso aqui foi adicionado na saída. Essa mensagem saiu do computador criptografada, voltou criptografada, foi decriptada. Eu acho que o tempo acabou, a gente pode continuar a conversa agora. Alguma pergunta? Então, obrigado.